Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade o estudo da nossa lição bíblica diária. Estamos estudando essa semana sobre negação, traição e consolação. A experiência de Cristo ali na última semana, né? Que ele não tenha sido consolado durante a sua vida, não que ele não tenha sido negado por muita gente durante toda a sua vida e traído durante toda... Não. Mas especificamente estamos estudando ali a última semana, aqueles momentos difíceis em que Jesus vai ser preso e condenado injustamente, crucificado e morto, né? Então, aqui na pergunta 9, a primeira pergunta de hoje nos traz aqui um questionamento para uma importante reflexão. Diz assim: o que aconteceria com os discípulos se eles obedecessem a essa palavra? Aquela palavra, lembre-se que nós, ontem, na última pergunta, depois que Cristo lava os pés ali, né, dos discípulos, de todos eles, Cristo disse: olha, eu dou um mandamento novo a vocês, que vocês devem amar uns aos outros, e ele deu mais um modelo como seria, assim como eu vos amei, ou seja, me imitem, né, faça do jeito que eu fiz, né, e aí vós também ameis uns aos outros, façam do jeito que eu fiz, o objetivo final é amar uns aos outros. Se vocês não amam agora, comece lavando os pés, né? Faça isso com os outros. Comece a servir os outros. Pronto, era mais ou menos isso, né? Essas foram as últimas palavras de Cristo ali. E agora, na continuidade, ele diz assim: nisto conhecerão todas as pessoas do mundo conhecerão, quando olhar para vocês, conhecerão que sois meus discípulos. Como é que conhecer? Se tiverdes o amor uns aos outros, uns pelos outros. Então Cristo disse que a principal identidade, o mundo iria reconhecer as pessoas, não era por causa de uma doutrina. A igreja tal é conhecida por causa da doutrina A, que eles só pregam aquilo. A igreja B é conhecida porque ela só prega aquele negócio que tem que, se a pessoa não usar uma saia, a mulher não usar uma saia no tornozelo, né? Aí aquela outra igreja é conhecida porque as mulheres não podem nem depilar o buço, não podem nem depilar aquela parte do bigode, né, tal. Não pode nem depilar. Aquela outra igreja é conhecida porque ela é muito rica, ela tem muito dinheiro. Aquela outra igreja é muito famosa porque ela tem um curso de teologia muito badalado. Aquela outra igreja, as pessoas de lá são muito conhecidas porque aquelas pessoas saem de casa em casa, né? Todo domingo de manhã, né? E aí as pessoas são marcadas por causa disso. São conhecidas por alguma coisa que elas fazem que não é exatamente aquilo que Cristo disse que deveria ser a principal identidade da igreja. Muitas igrejas buscam uma identidade tentando se parecer mais com o mundo, tentando se parecer com o perfil que o mundo espera que ela seja. Então, para agradar o mundo, ela cria uma nova identidade, para agradar as outras igrejas evangélicas, para agradar o mundo, para agradar os líderes, para agradar os membros, para agradar os homens. E não é assim. Não é assim que vem a orientação da parte de Deus, não é essa. A igreja tem que ter uma identidade, e a identidade é aquilo que ele está dizendo bem claro aqui, ó. Como é que o povo vai reconhecer vocês? Qual a identidade? Como é que o mundo vai conhecer que vocês são verdadeiramente meus discípulos? Não é por uma aparência exterior, não é pela beleza da instituição religiosa, pela beleza do templo, não é por algo exterior que marque a igreja, mas sim algo interior, é o amor.
o amor uns pelos outros. Isso é que identifica verdadeiramente a igreja de Cristo. E identifica claramente a igreja, que eu falo aqui, igreja não instituição. Quando eu falo igreja, eu falo de uma igreja invisível, de uma igreja espiritual. A igreja que são pessoas que estão espalhadas por tudo que é instituição religiosa, não é? Pessoas que estão espalhadas pelo mundo, que muitas delas, quem sabe, nunca nem ouviu falar de Cristo ainda. Estamos falando dessa igreja, da igreja verdadeira, a igreja espiritual, não uma igreja, aquela que usa uma roupagem exterior, que valoriza muito o estereótipo. Não é dessa igreja que eu estou falando, e Deus nunca valorizou isso na sua palavra. Eu não vejo como vê o homem só vê a aparência, eu vejo o coração. Então a igreja de Deus é aquela igreja do Espírito, aquela igreja que verdadeiramente é crente por dentro, não que usa de capas, né? Não é como um sepulcro caiado, que é bela por fora, mas por dentro está em estado de putrefação, a fedor, a sujeira, a imundícia, né? A decomposição, a desgraça, a corrupção. Não é como um copo, como disse Cristo, que está todo lavadinho por fora, mas por dentro está sujo. Não é assim. A igreja de Deus é uma igreja que tem um sentimento. O amor, ele pode ser externalizado sim, né? Pode ser externalizado em algumas ações, a gente enxerga o amor, né? Mas muitas dessas ações que se parecem com amor são ações de interesse, ações cobiçosas. Alguém está dando com a mão, tirando com duas, né? Então, o amor mesmo, que é o sentimento, é um dom maior, é algo que define inclusive o caráter de Deus, né? Deus é amor. Então, essa beleza do amor é um sentimento interior. Então, Cristo está dizendo aqui algo muito difícil, algo realmente um pedido que ele faz, porque o homem do mundo, ele sempre se preocupa mais em aparecer, né? Em ser reconhecido, que as pessoas vejam ele. Muitos, né? A maioria dos homens, isso está isso está intrínseco no DNA do ser humano. O ser humano gosta de ser visto, gosta de ser reconhecido. Isso é uma maldade que ele precisa lidar, todo ser humano precisa lidar com isso, né? Não adianta ninguém dizer, eu sou santo e não tem esse negócio de orgulho, tal. Não, você precisa porque isso é uma herança maldita que a gente recebeu lá do nosso primeiro pai, Adão, o primeiro pecador, né? Então, meus amados irmãos, nós temos que combater tudo isso, né? Combater porque estamos falando de uma religião verdadeira, de uma fé verdadeira, de um servo verdadeiro de Cristo, dos verdadeiros discípulos de Cristo, que são aqueles que têm no seu íntimo, no seu espírito, no seu interior, né, o dom do amor. O dom, vou chamar o amor de dom. Paulo chama de dom maior em 1 Coríntios 13, né? O dom do amor. Então, nós temos que buscar isso. Como é que a gente busca isso? Cristo já está ensinando aqui. Comece a servir o próximo. Comece a viver por ele, tenha coragem de se humilhar diante dele, se ajoelhar diante dele, lavar os seus pés, para dizer para ele que você está ali, você não se sente superior a ele, você está ali para servi-lo, você está ali para ajudá-lo, porque você está fazendo aquilo, não só porque Cristo pediu, mas além de estar obedecendo o que Cristo mandou você fazer, você está fazendo aquilo por amor, porque você encontrou na palavra de Deus o sentido de que amar o próximo é muito gostoso. Quando nós amamos alguém, fazemos o bem para alguém, o maior beneficiado não é ele que recebeu o serviço, mas nós que servimos. Porque o espírito vai sendo preenchido por sentimentos espirituais poderosos que faz o homem cada vez mais forte, que faz o homem cada vez mais poderoso. Um poder que não se encontra no mundo, não se encontra nas igrejas, não se encontra nas universidades, não se encontra nos supermercados, nas vitrines aí, né, do consumismo mundial. Não, só se encontra quando a gente pratica o que Cristo mandou a gente fazer na sua palavra. E essa é a beleza, né? Essa beleza maravilhosa. Então, meus amados, não busquem
para você ou para a sua comunidade religiosa, para a sua congregação, uma identidade estereótipa, do exterior, uma roupa, uma aparência, algo, né? Para dizer que você é cristão. Seja cristão no íntimo. Isso o mundo vai conhecer que realmente nós somos discípulos de Cristo, se nós tivermos o amor verdadeiro uns pelos outros. E o primeiro exercício é amar o irmão da sua igreja. O primeiro exercício é amar aquele que está mais próximo, para que esse exercício gostoso faça você crescer e aí possa, quem sabe, né, tomar a Deus, e a gente ora por isso, para que todos nós chegamos ao nível de amar até aqueles que nos perseguem. Vamos então, amados, aqui para a próxima pergunta, a pergunta 10. Mais uma vez, mais um questionamento aqui importantíssimo, que nos faz refletir assim. Que pergunta fez Pedro agora diretamente a Jesus? Porque aquela primeira pergunta, lembremos que ele faz uma pergunta a Jesus por intermédio de João, né? Ele diz: João, pergunta aí o mestre quem é o traidor, né? Agora não, Pedro vai fazer uma pergunta diretamente a Cristo, né? E qual foi a resposta que ele obteve da boca de Cristo? João 13:36 diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Mais tarde, porém, me seguirás. Aqui Cristo está falando diretamente que ele está indo para a sepultura. Está indo para a prisão, para a humilhação, para a tortura, para a morte, para a sepultura. Né? Essa aqui é a linguagem direta. Por isso que ele diz: Pedro, agora você não pode me seguir nesse momento, porque você não está pronto, não está preparado. O Pai está ali, né? O Pai está lhe conservando. Depois que você for batizado com o Espírito Santo, depois que você adquirir experiência na jornada e atingir a estatura do Cristo, a minha estatura, aí sim você pode enfrentar a cruz e aí você vai morrer de cabeça para baixo, né? Cristo até já disse, no livro de Mateus ele diz assim, eu acho que no livro de João aqui também tem essa passagem, quando Pedro, né? Jesus vai dizer: olha, Pedro, quando tu ficar velho, Pedro, você não vai se dominar. Os mais jovens que você vão te levar, como os idosos numa cadeira de roda, né? Os filhos conduzem os pais em cadeira de roda, quando está muito idoso, não consegue mais andar, tal. Aí te levarão de uma parte para outra, né? Aí Pedro, muito incomodado com aquilo, porque Cristo estava falando dele, aí ele pergunta em relação a João: e desse daí, que encosta a cabeça no teu peito, que né, parece até que Pedro estava com certo ciúme, né? E com esse aí? Aí Cristo fala: é da tua conta? Se esse aí vai morrer ou se ele vai viver, né? Te importas na vida dele? Isso é muito lindo, nessa conversa que Cristo tem com Pedro, sempre muito verdadeiro, né? Jesus Cristo não tem medo de dizer a verdade, não tem medo que Pedro se magoe com a verdade, embora ele diga ali com muito amor pelos discípulos, e os discípulos sentiam esse amor de Cristo por ele, né? Não entendia que Cristo estava sendo rude ou bruto com eles, porque estava falando a verdade, e ele sabia que Cristo amava eles de verdade na prática, o que era capaz de fazer por ele, né? Então veja a pergunta que Pedro faz a Jesus Cristo: para onde vais? Vocês já pararam para pensar de que nenhum senhor e mestre, os mestres e senhores que eram superiores, principalmente naquela época e hoje também, os mestres não gostavam de dar esse tipo de informação, porque era uma questão invasiva do servo à privacidade, à individualidade do seu senhor, que era superior. Já imaginou eu no exército, eu chegar, né? Imagine que eu fosse um tenente, né? E aí perguntasse ao coronel, o meu comandante do batalhão, com 5, 6 graduações acima de mim, eu chegasse para um coronel e perguntasse: o senhor está indo para onde?
Já imaginou? Isso não acontece no quartel porque o coronel é capaz de prender o tenente e dizer assim, é da sua conta para onde eu vou? Por que você quer monitorar a minha vida? Eu pergunto, você tem o dever de dizer para onde você vai. Agora, você perguntar sobre a minha vida? Não. Porque o Senhor é quem controla a vida do servo, não é o servo que monitora e controla a vida do Senhor. Obviamente, não é o que está acontecendo aqui. Aqui não existe uma hierarquia de forças armadas no contexto aqui, não. Aqui o Senhor permite, porque como ele já tinha dito, eu não chamo você de servo mais não, eu chamo você agora de amigo. Porque o servo, ele não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu dou essa liberdade para vocês. Olha que coisa linda. E Pedro está usando dessa liberdade para fazer de forma respeitosa, aqui em hipótese alguma, nós estamos levantando aqui uma especulação de que Pedro está faltando com respeito à autoridade que está acima dele. Não é isso. Tenho certeza que Pedro perguntou ali porque ele tem ansiedade de saber para onde o mestre vai, porque o mestre disse que estava indo para um lugar que eles não podiam ir naquele momento, né? Que eles não conheciam e tal. E aí Pedro está perguntando com todo respeito. Pedro não está faltando aqui, faltando com respeito à autoridade do Filho de Deus, né? Da maior autoridade aqui na terra. Não, Pedro não está falando disso. Não está fazendo isso, né? Mas a beleza mesmo, né? É a forma como Jesus Cristo responde para ele, né? Cristo, né? Poderia dizer, olha, isso não lhe pertence saber, isso não é da sua conta, né? É algo que você não entende, mas não. Cristo responde, olha, a forma como Jesus Cristo responde aos fariseus, aos líderes, é uma forma diferente, pela maldade do coração deles, né? A falta de compromisso com a verdade, a falta de interesse para com as coisas santas, Cristo sempre batia muito forte. E geralmente nunca respondia a pergunta deles diretamente. Mas a pergunta aqui de Pedro, Cristo vai responder com todo carinho. Aquele que iria negar ele vai responder com todo carinho. Olha, Pedro, é o seguinte. Para onde eu vou agora, você não pode me seguir. Olha, veja que até nesse momento ele está consolando os discípulos. Né? Ele poderia dizer, não, Pedro, olha, você não entende não, depois você vai entender. Pergunta isso para mim agora não. Ele poderia dizer isso. Ele dizendo, Pedro, preste atenção, olha, para onde eu vou agora você não pode seguir, mas fique tranquilo, né? Fique tranquilo, mais tarde você pode me seguir. Então, ele não está dizendo que vai morrer para Pedro, que Pedro não sabe ainda, né? Depois que Cristo morre, ressuscita, Pedro é batizado, aí Pedro vai entender essas coisas, a profundidade dessas coisas. E Pedro vai entender depois, né, que ele iria seguir a Cristo por aquele mesmo caminho, o caminho da via dolorosa, o caminho da cruz, o caminho do sofrimento, o caminho do teste, né? Pedro ia seguir, mostrando claramente, né, como que Deus estava certo, que Deus sonda os corações, né, que Deus sabia da força que havia em Pedro, e o Espírito de Deus em Pedro iria aperfeiçoar isso, né? A força que se Deus não entrasse na vida de Pedro, né? Se o Espírito de Deus entrasse na vida de Pedro, esta força poderia ser canalizada para o mal, para a obra de Satanás. Mas Deus é maravilhoso, pela permissão que Pedro deu para que o Senhor entrasse na vida dele, transformasse a vida dele, essa força que ele tinha interior, essa índole, foi usada para o bem. E Pedro segue uma trilha muito difícil, que são para poucos nesse mundo, poucas pessoas, né? Só Pedro poderia seguir o Senhor desenhou esse plano só para ele. Pedro seguiu os passos de Cristo e também andou pelo caminho do vale da sombra da morte, experimentou a cruz, morreu também crucificado, né? Conforme a história nos relata. Então, muitas coisas nós não sabemos do nosso mestre, né? E muitas respostas que ele nos dá na sua palavra, a gente não compreende. Mas se nós fizermos como Pedro, perseverarmos ao seu lado, continuarmos ali, muitas vezes até fazendo alguma coisa errada, negando alguma coisa, né,
pelo engano que há na cabeça, porque não compreende as coisas ainda, porque não foi batizado pelo Espírito Santo ainda, tenhamos paciência e perseveremos, né? Mesmo que aos trancos e barrancos, perseveremos na verdade, né? Na esperança de que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu e com certeza cumprirá em nossas vidas.